Nos primeiros dias, quando a humanidade começou a habitar a terra e nasceram-lhes filhas, o mundo era silencioso e vasto. Era uma era perdida na memória, muito antes do grande dilúvio. Naquele tempo, a terra era pura, os rios corriam limpos e as florestas se estendiam sem fim. Mas algo começou a despertar nos corações humanos, uma sombra tomando forma lentamente. A história dos Nefilim começa aqui. Tudo teve início na época de Jared. Foi uma geração antes de Enoque e 2 antes de Noé. A vida se espalhava rapidamente pelas planícies e colinas à medida que a população crescia. No entanto, à medida que cresciam, os corações das pessoas começaram a mudar. O ciúme infiltrou-se em suas mentes e o mal começou a florescer dentro dos lares. O que antes era puro e luminoso começou a escurecer. Foi então que seres celestiais chegaram do alto. Eram os chamados Filhos de Deus, também conhecidos como os Vigilantes, seres celestiais enviados para observar e proteger a humanidade. Do alto, observavam enquanto o povo se multiplicava e as civilizações começavam a surgir. Mas com o tempo, sua atenção se desviou. Eles viram as mulheres humanas, graciosas e cheias de vida, diferentes de tudo o que conheciam. Viram-nas reunidas junto aos rios, caminhando entre a relva alta, rindo sob o céu. Um desejo perigoso começou a crescer nos vigilantes. Sua missão era proteger, mas agora sentiam desejo. Queriam tomar essas mulheres como suas, estar com elas e participar do mundo que deveriam manter separado. Seu líder, Semiasa, reuniu todos em um grande campo próximo ao Monte Hermon. Temia ceder sozinho, então convenceu os outros a se unirem a ele. Disse que todos deveriam concordar e selar o pacto com uma maldição caso alguém mudasse de ideia. Assim, fizeram um juramento que selaria seu destino. De uma só vez, desceram. O céu se abriu e a terra tremeu com sua chegada. Apareceram em forma humana, mas claramente não eram deste mundo. Um brilho estranho os envolvia e seus olhos ardiam como brasas. Sua presença era avassaladora, ao mesmo tempo bela e assustadora. As pessoas os olhavam maravilhadas, sem saber se eram mensageiros divinos ou algo muito pior. Logo, os vigilantes tomaram mulheres humanas como esposas. Da união, nasceram filhos como o mundo jamais havia visto. Esses descendentes eram gigantes, imensos, com força muito além da humana. Tornaram-se conhecidos como os Nefilim. No início, foram aclamados como guerreiros poderosos, lendas que destruíam monstros, conquistavam cidades e carregavam pedras que nenhum homem podia mover. Mas logo, sua verdadeira natureza ficou evidente. Não eram heróis. Eram criaturas famintas e violentas. Os Nefilim passaram a dominar os clãs humanos. Suas formas gigantescas e força incomparável lhes davam controle total. Tomaram terras e exigiam ofertas dos que ali viviam. As pessoas, tomadas pelo medo, começaram a tratá-los como divindades. Mas seu apetite cresceu sem limites. A princípio, comiam os frutos da terra, esgotando colheitas inteiras até que o solo nada mais produzia. Depois, voltaram-se aos animais, devorando rebanhos inteiros em instantes. Mesmo assim, a fome só aumentava. Quando a natureza já não podia sustentá-los, voltaram sua atenção para a própria humanidade. Começaram a caçar pessoas sem culpa, perseguiam-nas como caça selvagem, destruíam comunidades inteiras com facilidade. O pânico espalhou-se pela terra. Nenhum exército ou defesa podia detê-los. Enquanto isso, os vigilantes, já sem se preocupar com seu dever, começaram a criar criaturas antinaturais, misturando espécies. Esses seres distorcidos vagavam por florestas e campos, desafiando as leis da natureza e espalhando terror por onde passavam. A beleza da terra desapareceu. O que antes era um jardim de vida tornou-se um pesadelo.
Com mãos grandes como troncos de árvore, construíram cidades de pedra tão vastas que pareciam montanhas. Em seus muros, penduravam os crânios de suas vítimas como aviso para quem ousasse resistir. Essas cidades monstruosas tornaram-se lugares de adoração e medo. As pessoas se curvavam diante deles, entoando seus nomes não por reverência, mas por puro terror. Og, o gigante das montanhas. Arba, o mestre construtor. Anak, o governante das terras baixas. E Gilgamesh, parte salvador, parte besta. Cada um exigia rituais, oferendas e vidas para conter sua fúria. As pessoas cantavam seus nomes e ofereciam o que tinham de mais precioso, na esperança de evitar a destruição. Mas então, os vigilantes começaram a revelar segredos que jamais deveriam chegar às mãos humanas. Azazel ensinou aos homens como moldar o ferro em lâminas mortais, forjar armaduras que nenhuma lança atravessava, lapidar gemas que brilhavam como estrelas e criar ferramentas de beleza que mudavam os rostos e os corações das mulheres. Tamil compartilhou feitiços e encantamentos, palavras que torciam mentes, despertavam desejos e espalhavam engano. Outros revelaram os segredos das estrelas e dos céus, não para maravilhar, mas para controlar o destino. Apresentaram poções, rituais e formas de transformar o sagrado em maldição. As pessoas, sem perceber o que haviam se tornado, afundavam cada vez mais numa escuridão da qual não conseguiam escapar. Aprenderam a forjar instrumentos de morte, despertar sentimentos proibidos e invocar forças que não compreendiam. O mundo começou a mudar. As cidades ecoavam com gritos, o sangue manchava as ruas e a crueldade virou espetáculo. A guerra era celebrada e os humanos imitavam a violência dos gigantes. As estações já não vinham como antes. A primavera se atrasava, o inverno se arrastava e a terra parava de dar seus frutos. As árvores davam frutos estranhos e retorcidos. Animais nasciam deformados. Os rios, antes puros, corriam turvos e escuros, como se a própria terra estivesse doente. A vida havia sido envenenada e, sem perceber, o mundo inteiro caminhava diretamente para sua queda. Deus olhou para o mundo arruinado e falou com julgamento firme: Minha presença não permanecerá para sempre com os humanos, pois eles são apenas carne e osso. A partir daquele momento, suas vidas seriam limitadas a 120 anos. Isso não foi apenas uma declaração, foi um aviso, uma contagem regressiva para toda a humanidade antes do acerto de contas. Após essas palavras, os céus ficaram em silêncio. Um silêncio profundo e estranho tomou conta. Era como se o próprio céu prendesse a respiração, aguardando o que estava por vir. As pessoas seguiram com suas vidas como se nada tivesse mudado, mas algo havia mudado. O céu escureceu sem motivo. Pássaros voavam em desordem, fugindo de algo invisível. A terra exalava um mau cheiro, um sinal sombrio de que a paciência divina estava chegando ao fim. E ainda assim, no meio dessa escuridão, caminhava um homem diferente de todos os outros. Seu nome era Enoque. Ele era a 7ª geração após Adão e se recusava a se curvar tanto aos Nefilim quanto aos vigilantes. Sua própria existência se opunha à decadência do mundo. Enquanto o caos reinava, ele escolheu o caminho da retidão. Seu espírito era puro, sua fé inabalável. Enoque andava ao lado de Deus. Enfrentava tanto os anjos caídos quanto os humanos e declarava sem medo: Vocês viraram as costas para o céu e mancharam a terra. Os vigilantes, sabendo o que viria, estremeciam com suas palavras. Em desespero, procuraram Enoque, chorando e suplicando, entregando-lhe mensagens para que ele as levasse em seu nome. Um dia, enquanto Enoque orava sozinho, os céus se abriram diante dele. Ele foi elevado da terra por portões feitos de fogo. Pilares de chamas espiralavam ao seu redor, mas não o feriam. Abriam-se como portas para um novo reino.
A luz o envolveu, seus pés deixaram o chão e o mundo abaixo desapareceu de vista. De repente, Enoque se encontrava em vastos reinos preenchidos de luz e sombra, lugares que nenhum humano jamais havia visto. Ele vagou por corredores radiantes, onde correntes de fogo cruzavam rios de cristal sem jamais se misturarem. As paredes pulsavam com um brilho, entoando cânticos em línguas que nenhum homem compreendia. Lá, viu anjos poderosos registrando em pergaminhos eternos, escrevendo os nomes de humanos e seres celestiais. Letras tremeluziam em chamas azuis, alguns nomes sendo escritos, outros apagados. Foi ali que a mensagem completa e aterradora foi revelada a ele. Enoque ouviu o veredito para os vigilantes. Vocês abandonaram as alturas do céu, corromperam o mundo abaixo, geraram gigantes, espalharam o mal, compartilharam segredos que nunca foram destinados à humanidade. Agora encontrarão o fim. Então veio o destino de seus descendentes. Os Nefilim não encontrarão paz. Voltar-se-ão uns contra os outros e serão varridos pelas águas que inundarão o mundo. Seus espíritos tornar-se-ão inquietos, sombras errantes até o julgamento final. Quanto aos anjos que caíram, a voz do Altíssimo ecoou com autoridade. Vocês permanecerão aprisionados na escuridão, declarou a voz do alto. Ali ficarão até o último dia, quando o julgamento virá e vocês serão lançados no fogo eterno. Embora Enoque estivesse abalado, ele não fugiu. Levantou os olhos e os seres celestiais lhe mostraram o caminho de volta. Assim, ele retornou à terra, sabendo que a mensagem que recebera não podia ser mantida em silêncio. Enoque enfrentou novamente os vigilantes. Sua voz tremia, mas sua determinação era inquebrável. Ele entregou o veredito. Vocês não encontrarão paz, seus filhos cairão e seus nomes desaparecerão da memória do céu. Os vigilantes abaixaram seus rostos em desespero. Pela primeira vez, sentiram o toque do medo. Mas quando Enoque se voltou para avisar o povo, eles não quiseram ouvir. Ele os chamou, ficou entre eles e clamou: Ouçam-me, povos da terra, vocês viram os vigilantes andando ao seu lado, seguiram seus passos corrompidos. Voltem atrás agora, o Altíssimo falou. Esse mal não continuará. Mas seus avisos caíram em ouvidos surdos. Alguns riram dele, outros se afastaram. Apenas alguns poucos ouviram de fato seu chamado. A maioria continuou vivendo como antes, construindo, comendo, misturando-se, matando, cegos ao fato de que o tempo já havia começado a correr. Então, o momento chegou, como o céu havia planejado. Deus enviou seus servos mais fortes para executar a sentença. 4 arcanjos vieram, cada um com uma missão. Miguel, o grande guerreiro, foi enviado para trazer justiça aos vigilantes e remover o poder que haviam roubado. Rafael, curador e juiz, recebeu a tarefa mais sombria: encontrar Azazel e aprisioná-lo para sempre. Gabriel, aquele que revela verdades ocultas, foi encarregado de semear guerra entre os Nefilim para que se destruíssem entre si. Uriel, o portador da luz, veio para alertar a humanidade e anunciar o julgamento que viria. Rafael desceu primeiro, uma chama ardente, encontrou Azazel escondido em uma terra desolada chamada Dudael, envolto em trevas. Com correntes feitas da própria palavra de Deus, ele o acorrentou. As correntes brilhavam com fogo sagrado, queimando a pele de Azazel. Rafael o arrastou por pedras afiadas que rasgavam sua carne, enquanto Azazel gritava de fúria. No fundo do abismo, ele o lançou. Rochas imensas selaram o poço. Ali, Azazel permaneceu, acorrentado, sozinho e aguardando o dia final do juízo. Depois veio Miguel. Ele perseguiu os demais vigilantes, aqueles que haviam escapado. Um por um, os caçou, capturando-os e lançando-os em cavernas profundas, tão silenciosas e seladas que nem mesmo ecos podiam escapar. Pedras flamejantes bloqueavam todas as saídas.
Ao mesmo tempo, Gabriel cumpria sua tarefa entre os Nefilim. Movia-se como uma tempestade silenciosa, um sussurro no vento, plantando medo e desconfiança em suas mentes. Onde antes reinava a união, agora brotava a dúvida. Tribos que antes compartilhavam sangue e fraternidade, agora se olhavam com ódio crescente. Bastava a menor faísca para acender o conflito. A guerra irrompeu, gigante contra gigante, irmão contra irmão, em batalhas selvagens que faziam a terra tremer sob seus pés. Suas cidades poderosas caíram em ruínas e seu reinado virou cinzas. Isso marcou o início do fim. E ainda assim, a humanidade permanecia. Uriel desceu para andar entre o povo, alertando que a hora final se aproximava. Ele se colocava em mercados e campos abertos, elevando a voz para ser ouvido. Chegou o momento, ele declarou. O Altíssimo falou: esta corrupção deve ter fim. O que vocês plantaram, agora colherão. Mas ainda resta uma pequena janela de misericórdia. Voltem agora. Arrependam-se, busquem o Criador antes que as águas se levantem. Em cada lugar por onde passou, Uriel proclamou que os gritos da terra já haviam alcançado o céu. Os anjos rebeldes estavam acorrentados, e os dias dos gigantes estavam contados. Ainda assim, as pessoas o ignoraram. Continuaram a usar o conhecimento oculto passado pelos vigilantes. A violência crescia e o mundo se encharcava de sangue e criações distorcidas. Mas Enoque permanecia puro, andava em íntima comunhão com Deus. E numa noite, enquanto orava sozinho em um campo, o céu acima dele se abriu. Enoque foi tirado da terra, passou para reinos além do tempo, guiado por seres luminosos em dimensões que nenhum humano jamais imaginou. Círculos de chama giravam ao seu redor, mas não o feriam. Torres de luz brilhante moviam-se como fios vivos, elevando-o por camadas da existência. Cada nível que cruzavam revelava uma parte da vasta criação. Ele viu as bordas do mundo e câmaras profundas onde os ventos dormem. Vislumbrou o lugar de castigo, onde rebeldes aguardam seu destino, e o Éden, ainda intocado, radiante e selado desde o princípio. Então, foi levado ainda mais alto, aos reinos onde o sol e a lua obedecem aos padrões divinos. Passou por montanhas sagradas em chamas que nunca se consumiam, viu onde nasce o trovão, e caminhou por salões onde as estrelas são guardadas como tesouros. Além dos céus, Enoque viu o que estava por vir. Ele viu a decadência se espalhar como veneno, cidades erguidas sobre ossos, humanos se curvando diante de gigantes esquecidos, ódio se espalhando como fogo. E com essas visões, o grande julgamento foi revelado, o equilíbrio se rompendo, nomes desaparecendo dos pergaminhos eternos e águas vindo, não como chuva comum, mas como um veredito dos céus. Enoque escutou e escreveu, registrou cada visão. Segundo antigas tradições, compilou 366 livros com seu testemunho. Escreveu sobre o castigo dos anjos, a renovação da terra e os dias futuros que viriam. E quando tudo foi revelado e nada mais permaneceu oculto, Enoque foi levado além das estrelas que marcam o tempo. Lá, viu as moradas finais. Testemunhou o segredo da justiça e da compaixão. De um lado, lares brilhantes para os justos, cheios de paz, iluminados por uma luz eterna, intocados pela dor ou sombra. Do outro lado, Enoque viu um lugar de noite sem fim, onde os ímpios aguardavam, plenamente conscientes, despedaçados pela distância eterna da luz. E no centro de todas as coisas estava o trono do Todo-Poderoso. Rios de chama eterna fluíam debaixo dele, e uma majestade inexplicável o cercava. Enoque caiu ao chão, incapaz de erguer os olhos. Mas Deus não o rejeitou. Em vez disso, o enviou de volta, não como castigo, mas como mensageiro. Enoque deveria falar mais uma vez e compartilhar a verdade de tudo o que havia presenciado. Quando retornou à terra dos homens, algo nele havia mudado.
Seu rosto já não mostrava medo. Reuniu seu filho Matusalém, seus descendentes e os poucos que ainda se apegavam à retidão. Contou-lhes sobre os reinos que havia visto, sobre as moradas preparadas no alto, sobre os livros selados, sobre os nomes escritos em fogo. Avisou que o julgamento não era uma história distante e implorou para que não trocassem suas almas por prazeres passageiros, que não seguissem os gigantes na corrupção, nem caíssem nas armadilhas dos anjos caídos. Um silêncio solene encheu sua casa naquele dia. E não muito tempo depois, Enoque disse que seu tempo na terra havia terminado. No dia marcado, ele desapareceu. Deus o levou, foi elevado, nunca mais andou entre os homens. Por um breve momento, o mundo ficou em silêncio, até o caos parou. Espalharam-se sussurros de que Enoque não havia morrido como os outros homens, que a luz o havia recebido, que o Criador o tomou vivo quando os céus se abriram pela última vez. Mas essa calma não durou. Logo depois, o terror varreu a terra. Os Nefilim se voltaram uns contra os outros em guerras brutais. Suas cidades ruíram sob o peso da própria maldade. Sem a voz de Enoque para contê-los, os humanos se entregaram completamente à perversidade. Os filhos dos caídos marchavam sobre ossos. As mulheres, ensinadas por Tamil, lançavam encantamentos sem vergonha. Falsos videntes espalhavam mentiras tiradas das estrelas. Embora os vigilantes permanecessem enterrados no abismo, seus filhos governavam a superfície como tiranos. As montanhas tremiam sob seus passos. Sangue manchava as fontes da terra. Os gritos dos indefesos ecoavam pelos céus. Então os céus escureceram. As estações caíram em confusão. O sol já não ardia como antes. Pássaros perderam seus caminhos. Árvores se retorciam sobre si mesmas. A terra, cansada e ferida, gemia de dor. E mesmo nessa sombra, uma luz surgiu. Seu nome era Noé. Enquanto todos ao redor estavam perdidos em violência e magia, ele trabalhava a terra arruinada com mãos honestas. Com 600 anos de idade, permanecia puro. Criou seus filhos para respeitar o Altíssimo e elevava suas orações todos os dias. Permaneceu justo, intocado pela maldade de seu tempo. Um homem que ainda ouvia a voz que um dia falou com Enoque, e aquela voz falou novamente: porei fim a toda a carne, pois o mundo está cheio de crueldade. Destruirei a todos, junto com a própria terra. Deus revelou a Noé o julgamento que viria, as águas que inundariam toda a terra, e confiou-lhe uma grande missão. Constrói para ti uma embarcação de madeira de cipreste, disse o Senhor. Faz compartimentos nela e revista-a com betume por dentro e por fora, para que fique à prova d'água. Então Deus deu instruções detalhadas. A arca deve ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Faz um teto com uma abertura de um côvado logo abaixo, ao redor de toda a estrutura. Coloca uma porta na lateral e divide-a em 3 andares, inferior, médio e superior. Noé ficou em silêncio, atônito, mas então o Criador falou de uma promessa. Farei uma aliança contigo. Tu, teus filhos, tua esposa e as esposas de teus filhos entrarão na arca. Sem hesitar, Noé obedeceu. Saiu para buscar a madeira e começou a construir. Dias viraram semanas e semanas se tornaram meses, enquanto a enorme estrutura tomava forma lentamente. Sua família se uniu, construindo sob sol e tempestade, enquanto os outros riam e zombavam deles. Mesmo assim, continuaram. O dia chegou, em que o céu já não podia conter sua fúria, e a terra, encharcada de sangue inocente, gemeu aos céus. Era como se o próprio planeta clamasse por justiça. O sol escureceu de maneira estranha, e um peso invisível pairou sobre a terra, como se algo irreversível estivesse próximo.
Então, algo extraordinário aconteceu. De todas as partes, os animais começaram a aparecer, atraídos por um chamado invisível que ecoava por todas as criaturas vivas. Vieram em pares perfeitos, pássaros de penas brilhantes, serpentes silenciosas, criaturas grandes e pequenas. Todos caminhavam 2 a 2 em direção à arca, como se soubessem exatamente onde ir. As pessoas olhavam sem palavras, não conseguiam entender como feras selvagens se comportavam com tamanha docilidade, entrando calmamente naquela embarcação estranha. Noé os recebia, colocando cada par exatamente onde devia estar, conforme lhe fora instruído. Então entrou na arca, junto com sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras. Ninguém mais os seguiu. Ninguém mais acreditou. Ao cruzar o limiar, Noé olhou uma última vez para o mundo que conhecia, a terra que cultivara, o céu que um dia amara e a corrupção que havia tocado tudo. Então aconteceu. Um som poderoso ecoou pela terra. A porta se fechou atrás deles. Não pela mão de Noé, mas pela própria mão de Deus. Por um momento tudo ficou em silêncio. A terra pareceu pausar. Então começou. A escuridão engoliu o céu. Um som como trovão rasgou o solo quando as profundezas da terra se romperam. A água, escondida desde o princípio do mundo, jorrou com força incontrolável. Os céus se abriram e uma chuva incessante começou a cair. Durante 40 dias e 40 noites, o dilúvio não cessou. Os rios transbordaram. As plantações desapareceram sob as águas crescentes e a terra virou um mar vasto e sem fim. As pessoas corriam em todas as direções, desesperadas por um lugar alto. Subiam em árvores, gritavam os nomes de deuses impotentes e imploravam por socorro que nunca veio. Até os poderosos Nefilim, os gigantes que antes reinavam sem medo, sentiram o terror tomar seus corações. Seu tamanho imenso, sua força sem igual, já não significavam nada. Alguns foram vistos escalando picos que logo desapareceriam sob a inundação. Construíram torres sobre colunas de pedra, agarraram-se aos galhos mais altos e nadaram no caos selvagem. Gilgamesh, um dos mais ferozes, ergueu as mãos para o céu escurecido e gritou: "É esta a tua vingança?" Mas a tempestade afogou sua voz e as águas o engoliram por completo. Og, outro dos titãs, debatia-se no dilúvio, criando ondas com cada braçada. Mas mesmo ele foi consumido, impotente como uma folha em um rio. Um a um, os Nefilim caíram, perdidos em redemoinhos e silêncio, seus gritos abafados pelo estrondo do dilúvio. E nas profundezas, os vigilantes aprisionados ouviam tudo de suas celas em chamas. Acorrentados sob pedra e sombra, escutavam a fúria que haviam desencadeado. Azazel gritava na escuridão, sua voz rouca e quebrada, incapaz de escapar de seu destino. No alto, no reino dos céus, um julgamento silencioso aconteceu. Livros antigos foram abertos e os nomes dos Nefilim, aqueles que desafiaram o divino, foram apagados da memória eterna. Não restaria nenhum vestígio deles nos registros da criação. Enquanto o dilúvio limpava o mundo, o céu se alegrava com a justiça. As estrelas, escondidas por tanto tempo, começaram a furar as nuvens e o equilíbrio de todas as coisas, distorcido por gerações, começava a se restaurar. Tudo mudou. E enquanto isso, a arca flutuava sozinha sobre o abismo, carregando dentro de si o último sopro de esperança. Seus feixes gemiam sob o peso da tempestade, mas ela resistia. Lá dentro, Noé ajoelhava-se em oração, sua voz suave, porém firme, elevada aos céus, enquanto o trovão rugia do lado de fora. As águas subiram até que até mesmo as montanhas mais altas desapareceram sob a maré. Nada restou, nenhum homem, nenhum animal, nenhum pássaro com fôlego nos pulmões. Toda a vida havia desaparecido, exceto o que fora abrigado na arca. O tempo passou e, aos poucos, o dilúvio começou a diminuir.
Dia após dia, a água baixava, e então, pela primeira vez em um tempo que parecia eterno, a terra espiou por baixo de um céu que se abria. Eventualmente, a arca pousou suavemente nos altos do Ararat, erguendo-se como um monumento de sobrevivência em um mundo renascido. Lá dentro, Noé esperava. Observava o horizonte. Esperava. Ele abriu uma pequena janela e soltou um corvo. A ave voou de um lado a outro, procurando terra seca, mas não encontrou. Após mais alguns dias, Noé soltou uma pomba. A pomba voou para o céu aberto. No início, voltou sem nada, incapaz de encontrar um lugar para pousar. Mas Noé deu-lhe tempo. Após mais 7 dias, a pomba retornou, desta vez com algo no bico, uma folha fresca de oliveira. O coração de Noé se encheu de esperança. A terra estava se curando. Uma semana depois, ele soltou novamente a pomba e desta vez ela não voltou. Esse foi o sinal. Terra seca havia surgido e a vida podia recomeçar. Quando finalmente saíram da arca, entraram em um mundo renascido. Os campos estavam puros, lavados e limpos. O ar parecia leve e novo. As montanhas brilhavam sob um céu claro e sem mácula. Noé ficou em silêncio, absorvendo o peso de tudo o que havia acontecido. Então, sabendo o que devia fazer, ajuntou pedras e construiu um altar humilde. Ali, ofereceu um sacrifício, animais puros, entregues em gratidão. A fumaça subiu como uma oferta perfumada, um voto silencioso de confiança no que viria. Deus falou novamente, mas desta vez não para julgar, e sim para prometer. Olhando para a terra renovada, ele disse: Nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem. Não exterminarei todos os seres vivos como fiz. Essa promessa foi gravada não apenas em palavras, mas no próprio céu. Um arco radiante se estendeu entre as nuvens, um arco-íris vasto e brilhante, suspenso entre a nuvem e o sol. Era o sinal de uma aliança eterna, um lembrete para todas as gerações de que Deus havia dado ao mundo um novo começo. A partir de então, sempre que a chuva caísse e a luz rompesse, esse sinal apareceria. Prova do voto feito à criação. A justiça havia sido feita, mas agora uma nova história começaria, enraizada na misericórdia e na esperança da restauração. Com o tempo, a família de Noé começou a se espalhar pela terra renovada. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, seguiram caminhos diferentes, levando consigo a memória do dilúvio e a promessa da redenção. Cam viajou para o sul, para terras quentes. Nos vales férteis do Egito e nas vastas planícies de Canaã, seus descendentes construíram cidades e torres. De sua linhagem veio Nimrod, famoso como poderoso caçador diante do Senhor, e fundador de grandes cidades como Babel, Ereque e Nínive, lugares que seriam conhecidos tanto por seu esplendor quanto por sua rebelião. Jafé voltou-se para as terras frias do norte, para montanhas e regiões distantes. Dele vieram povos e culturas que se estenderiam além da visão de Noé. Sem permaneceu mais próximo ao caminho da promessa. Seus descendentes formariam um povo marcado pela fé. Por meio deles viriam os patriarcas, os profetas e, por fim, a fonte de bênção para toda a terra. Com o passar das gerações, as línguas dos homens começaram a se multiplicar. Antes, toda a humanidade falava a mesma língua, mas essa unidade se quebrou. Palavras se tornaram muros e dessas barreiras surgiram novas culturas, novas nações e identidades distintas. A terra voltou a se encher, desta vez com muitas vozes, cada uma carregando sua própria história. No entanto, de dentro dessas civilizações crescentes, sussurros do mundo antigo começaram a ressurgir. Depois do dilúvio, acreditava-se que todo o mal havia sido lavado. A arca repousara nos montes de Ararat,
E com isso, os Nefilim, os gigantes do mundo antigo, pareciam ter desaparecido para sempre. Mas essa crença pode não contar toda a história. O relato bíblico termina com a destruição total da vida e um mundo purificado pela água. Ainda assim, alguns escritos antigos e tradições esquecidas apontam para algo mais preocupante: a possibilidade de que o legado dos gigantes não tenha desaparecido, mas passado adiante, escondido no sangue humano. Segundo esses relatos, uma das esposas dos filhos de Noé, provavelmente da linhagem de Cam, pode ter carregado, sem saber, traços dos caídos em sua linhagem. Ela não era uma gigante, mas sua ancestralidade talvez estivesse corrompida. E se isso for verdade, pode explicar por que, gerações depois, os gigantes reapareceram, não mais como governantes do mundo, mas como vestígios, sombras de um tempo distante. Eles não eram mitos, a própria Bíblia os nomeia. Livros como Deuteronômio e Josué descrevem tribos inteiras conhecidas por seu tamanho imenso e força impressionante. Os Anaquins de Hebrom eram tão gigantescos que os espiões israelitas se sentiram como insetos diante deles. Os Refaíns, também chamados de silenciosos, viviam na região de Bazã. Os Emins, conhecidos como terríveis, assombravam as terras de Moabe. Havia também os Zamzumins, famosos por sua brutalidade, e os Uzitas, os Avitas e outros. Povos espalhados por terras antigas, todos descritos como gigantes ou seus descendentes. Até suas cidades falavam de suas lendas. Bazã, governada pelo rei Og, cuja cama de ferro media mais de 4 metros de comprimento. Hazor, cercada por muralhas megalíticas. Asdod, Gate e Ascalon, cidades filisteias que, segundo algumas tradições, tiveram seus alicerces lançados por gigantes antes do dilúvio, mais tarde herdadas por seus parentes. Hoje, arqueólogos encontraram ruínas construídas com pedras tão gigantescas que até máquinas modernas teriam dificuldade para movê-las. As muralhas de Bazã, em particular, parecem menos obra humana e mais legado de titãs. Alguns estudiosos acreditam que esses locais não eram apenas fortalezas, mas tentativas de desafiar a justiça divina, como se, ao erguer cidades eternas, os gigantes quisessem resistir ao seu destino. Embora as primeiras gerações de Israel jamais tenham encontrado os Nefilim originais, seus descendentes enfrentariam o que veio depois. Séculos mais tarde, quando Moisés liderou o povo de Israel em direção à terra há tanto prometida, Deus instruiu-o a enviar 12 espiões para observar Canaã. Por dias, eles viajaram, cruzando rios, florestas e colinas. Viram terras férteis, vinhedos abundantes e grandes cidades que se erguiam como montanhas de pedra. Mas uma visão os gelou até os ossos. Lá, eles viram os filhos de Anak, homens tão altos e temíveis que as histórias a muitos ligavam aos antigos gigantes. Quando os 12 espiões retornaram, 10 deles falaram com medo. Vimos gigantes lá, descendentes de Anak, disseram com as vozes trêmulas. Nos sentimos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e com certeza foi assim que parecemos a eles. O pânico se espalhou pelo acampamento. Naquela noite, o povo chorou e se voltou contra Moisés e Arão. "Por que o Senhor nos trouxe aqui?" gritaram. "Só para morrermos pela espada? Vamos voltar para o Egito." Seus corações afundaram em desespero, mas 2 homens se mantiveram firmes. Josué e Caleb deram um passo à frente com vozes firmes no meio do tumulto. "Se o Senhor se agradar de nós", disseram, "Ele nos conduzirá a essa terra e a dará a nós. Não tenham medo dos que vivem lá. Vamos vencê-los com facilidade, como quem come pão. A proteção deles acabou, mas o Senhor está conosco." Naquele momento de medo, suas palavras foram um raio de esperança. Um lembrete de que nenhum gigante, nenhum inimigo, nenhum muro era maior do que o Deus que caminhava com eles. Os anos se passaram e a promessa começou a se cumprir.
Depois de Moisés, Josué se tornou o líder e o povo de Israel atravessou o rio Jordão. Estavam prontos para conquistar a terra prometida aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Uma a uma, as fortalezas de Canaã começaram a cair. Hebrom, lar dos Anaquins, foi a primeira. Os gigantes que antes enchiam os outros de medo, agora eram os que tremiam. Depois veio Dabir, uma cidade conhecida por seu saber antigo e adoração. Mas seus muros não resistiram ao Deus de Israel. Em seguida, Anabe, outra fortaleza onde gigantes antes se erguiam com orgulho. Nenhum deles pôde resistir ao que estava por vir. Cada batalha era mais do que uma luta, era uma purificação. A cada vitória, altares erguidos a falsos deuses desmoronavam. Templos antes dedicados a cultos corrompidos eram destruídos. Então veio o desafio final. Og, rei de Bazã. Seu tamanho era lendário. A Bíblia até registra o comprimento de sua cama de ferro, mais de 4 metros, como prova de seu poder. Ele era o último dos Refaíns, um eco vivo de um passado sombrio. Mas o povo de Israel, fortalecido pela mão de Deus, não hesitou. Og caiu em batalha, e com ele seu exército. Suas cidades foram destruídas. Seu reinado chegou ao fim. O que antes parecia inabalável virou ruína. Os símbolos de seu domínio, os ídolos, os altares, os nomes, foram apagados. Os ecos dos Nefilins, seu governo sombrio e sua arrogância, foram finalmente silenciados. Pela obediência de um povo fiel, guiado pela voz do Deus vivo, a terra começou a se transformar. A terra prometida já não era assombrada por antigos poderes. Estava pronta para se tornar aquilo que sempre foi destinada a ser, um lar onde a promessa seria cumprida. Ainda assim, as lendas dos gigantes não desapareceram por completo. Embora juízes governassem e reis surgissem e caíssem, histórias de guerreiros imensos continuavam vivas no coração do povo. E na terra dos filisteus surgiu uma dessas figuras, tão imponente que parecia carregar o próprio fôlego dos antigos Nefilins, Golias de Gate. Ele tinha quase 3 metros de altura. Só sua armadura de bronze pesava tanto quanto um homem adulto, e sua lança era espessa e longa como a haste de um tear. Durante 40 dias, todas as manhãs e todas as noites, ele avançava, sua voz ecoando como trovão pelas colinas. "Escolham um homem para me enfrentar", gritava. "Se ele me vencer, serviremos a vocês. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos." O medo dominou o exército de Israel. Nenhum guerreiro ousava aceitar o desafio. Então Davi chegou, um jovem pastor enviado para levar mantimentos aos seus irmãos. Ainda jovem e desarmado, Davi ficou indignado com os insultos lançados contra Israel. Sem hesitar, pediu para ser levado ao rei Saul. O rei lhe ofereceu sua armadura, mas Davi recusou. Em vez disso, levou apenas seu cajado de pastor, sua funda, 5 pedras lisas de um riacho e uma fé inabalável. Ao pisar no campo de batalha, Golias riu ao vê-lo. Mas Davi respondeu com palavras corajosas que ecoam até hoje. "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor vai entregá-lo em minhas mãos. O mundo todo saberá que há um Deus em Israel." Enquanto o gigante avançava com maldições, Davi correu sem hesitar. Pegou uma pedra, colocou na funda e, com um movimento rápido, lançou-a contra o gigante. A pedra voou veloz, atingindo Golias bem na testa. Ela se cravou fundo. Golias cambaleou e caiu de rosto no chão. A terra tremeu sob ele. Sem perder tempo, Davi correu até o gigante caído. Pegou a própria espada de Golias e, com um golpe certeiro, cortou-lhe a cabeça. Erguendo-a bem alto, Davi declarou: "Essa vitória pertence ao Senhor." Mas a era dos gigantes ainda não havia terminado. A Bíblia relata que outros gigantes surgiram nos anos seguintes.
ainda vindos das terras filisteias, como se linhagens antigas se recusassem a desaparecer. Em uma batalha feroz, um guerreiro imenso chamado Isbi-Benob, armado com uma pesada lança de bronze, tentou matar Davi, agora um rei envelhecido. Mas Abisai, filho de Zeruia e um dos guerreiros mais fiéis de Davi, correu e matou o gigante antes que ele pudesse atacar. Outra vez, surgiu um gigante chamado Seif, mas Sibecai, o Husatita, o enfrentou em combate e o derrotou. Mais tarde, o nome de Lami foi ouvido. Diziam que era irmão de Golias. Sua lança era igualmente temível, mas Elanã, filho de Jaar, de Belém, o derrotou num duelo feroz, silenciando mais um gigante e deixando os filisteus novamente sem seu campeão. Há um relato sobre um homem de Gate, uma figura assustadora, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. Sua aparência por si só já causava medo, mas foi derrotado por um servo de Deus, Jonatas, filho de Simei e sobrinho de Davi, que o enfrentou com coragem e pôs fim à sua arrogância. Cada um desses gigantes carregava a sombra dos antigos nefilins, acreditando serem invencíveis. Mas todos caíram diante de algo que não compreendiam: fé e entrega. Muitos anos depois, nos tempos do profeta Daniel, surgiu uma visão diferente, não feita de carne, mas revelada através de sonhos. Nabucodonosor, governante da Babilônia, sonhou com uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. Daniel, guiado por revelação divina, explicou que a estátua representava futuros reinos humanos, mas era o material estranho dos pés que trazia o significado mais inquietante. Assim como viste o ferro misturado com o barro, assim eles se misturarão com a descendência humana, mas do mesmo modo que o ferro não se une ao barro, eles não se juntarão de verdade. Isso não era apenas uma mensagem simples, apontava para algo mais profundo. A frase, eles se misturarão com a descendência humana, não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Ela sugere algo antinatural, uma mistura que desafia o propósito original. Muitos acreditam que se refere a algo que já havia acontecido no tempo de Enoque. Os vigilantes tentaram unir a sua espécie aos humanos, criando uma linhagem corrompida. As palavras de Daniel sugerem que tal ato aconteceria novamente. Não em campos ou cidades antigas, mas em laboratórios secretos, alianças ocultas e torres erguidas hoje não para honrar Deus, mas para tomar o seu lugar. Textos extrabíblicos, como o Livro dos Gigantes, afirmam que o sangue dos caídos nunca foi totalmente eliminado e que um plano escondido ainda aguarda nas sombras o momento certo. Nos escritos proféticos de Enoque, disse que quando os nefilins foram destruídos pelo dilúvio, os seus espíritos não subiram ao céu nem desceram ao Sheol como as almas humanas. Eles não foram recebidos no céu nem aceitos pela terra, foram condenados a vagar. Como nasceram de uma mistura proibida de espírito caído e carne humana, suas almas ficaram presas num estado impuro, não pertencendo nem ao mundo divino, nem ao mundo mortal. Sua punição foi vagar eternamente, sem corpo e sem descanso. Errantes, demônios, espíritos sem forma e sem paz, iniciando uma busca interminável por dominar corpos humanos. O desejo deles não era por comida ou bebida, era por domínio. Queriam controlar mentes, despertar ira, acender desejos e espalhar a corrupção que antes marcava o seu sangue. Enoque conta que essas almas inquietas trouxeram consigo maldade, doença, engano e sedução. Eram ecos de um crime esquecido, um erro que ainda sussurra nas sombras. Eles provocam violência, alimentam desejos e controlam os que não têm força. Aqui várias crenças espirituais, judaicas e cristãs antigas começam a se cruzar. Alguns pensadores antigos acreditavam que essas almas errantes eram, na verdade, demônios,
espíritos sem descanso, sem forma, sempre à procura de alguém para influenciar, corromper ou possuir, arrastando outros para o seu destino amaldiçoado. Isso explica por que Jesus, muitos séculos depois, enfrentou diretamente essas forças malignas. Nos seus primeiros atos públicos, não foram estudiosos nem líderes religiosos que o reconheceram, foram os próprios espíritos. Esses seres sem corpo, descendentes amaldiçoados da rebelião dos vigilantes, estremeceram diante da sua presença. Um desses espíritos, dentro de um homem na sinagoga, gritou apavorado: "Por que estás aqui, Jesus de Nazaré? Vais destruir-nos? Eu sei exatamente quem tu és, o escolhido de Deus." Não era uma pergunta. Era uma confissão aterrorizada de poder inigualável. Esses espíritos sabiam algo que as pessoas ainda não tinham percebido. Eles entenderam que a antiga profecia de Enoque começava a se cumprir e que o tempo deles estava a acabar. Somente com sua voz, Jesus os expulsou. "Sai dele." Mas essa não era a última parte da história. Ela continua no último livro da Bíblia, Apocalipse. No capítulo 9, a quinta trombeta soa e algo profundo começa. Quando ela toca, João, o discípulo amado, aquele que se reclinava ao lado de Jesus, vê em visão espiritual uma estrela caída receber uma chave. Essa chave abre o abismo. Quando ele se abre, algo aterrador acontece. Das profundezas, um poço se rompe, enviando uma fumaça espessa para o ar, cobrindo tudo em trevas. E dessa nuvem, criaturas começam a sair. São chamadas de gafanhotos, mas não são insetos. São monstros distorcidos, rostos humanos, cabelos longos como de mulheres, mas bocas que rasgam como leões. Vestem armaduras de ferro, e as suas asas fazem um barulho ensurdecedor, como carros de guerra avançando para a batalha. Eles não trazem morte, trazem dor. Durante 5 meses atormentam a humanidade, e aqueles que tocam não podem morrer, por mais que desejem. Então João escreve algo perturbador. Essas criaturas são governadas por um rei, o anjo do abismo. O nome dele, em hebraico, é Abaddon, e em grego, Apollyon. Esse nome, silencioso por eras, reaparece. Abaddon, um príncipe do submundo, mencionado em escritos antigos como um comandante entre os vigilantes que caíram. Ele esteve ao lado de Azazel e Semjaza, ajudou a espalhar trevas e selou pactos cruéis com sangue. Foi acorrentado debaixo da terra quando Enoque ainda caminhava sobre ela. Mas agora está livre. O chão treme. O abismo está aberto. Os seres antigos, os mesmos nascidos da união proibida entre o divino e o humano, erguem-se novamente. Embora não tenham corpo ou alma reais, retornam, não na mesma forma, mas em visões simbólicas, espirituais e próprias do fim dos tempos. Eles já não lutam com armas. Agora marcam, controlam e influenciam. Preparam o caminho para o engano final. Mensageiros da última e maior mentira, e a humanidade segue sem perceber. Mas a visão continua. No capítulo 13, João é levado pelo Espírito para testemunhar o fim dos tempos, e o que ele vê é ao mesmo tempo terrível e estranhamente familiar. O que surgiu do mar não era apenas um animal. Era um pesadelo de formas misturadas, cheio de significado. Movia-se como um leopardo, rápido e furtivo, mas sua força esmagava como um urso e sua voz rugia como um leão pronto para devorar. Seus chifres carregavam coroas que brilhavam como fogo, e sua boca lançava palavras tão impuras que cortavam como lâminas, insultando tudo o que era sagrado. Este monstro não era apenas feroz, ele tinha poder real. Assumiu o controle, governou com força, e as pessoas do mundo olhavam maravilhadas, como se tivessem esperado por sua chegada, como se algo enterrado no fundo delas já o conhecesse e se curvasse sem questionar. Mas isso não era algo totalmente novo. Dentro de sua forma grotesca havia pedaços de uma história antiga.
Ele carregava os restos de uma maldade esquecida, um reflexo distorcido do orgulho que um dia existiu nos gigantes do passado. Essa besta queria mais do que controle. Ela desejava adoração. No centro de seu plano maligno estava o objetivo original dos caídos: criar sua própria versão da criação, formar seus próprios filhos, seu próprio governo, uma imitação sombria da ordem divina. E o mundo, atraído por sua força, se rendeu e aceitou sua marca. Mas seu tempo era curto, e então veio o capítulo 20 do Apocalipse. Satanás é solto uma última vez. Com essa chance, ele convoca tribos distantes, povos dos cantos mais remotos da terra, aqueles de além das fronteiras, Gog e Magog. Esses nomes não são novos. O profeta Ezequiel já havia falado deles há muito tempo, descrevendo-os como inimigos ferozes do extremo norte, marchando contra Israel. Agora, no capítulo final da história humana, eles surgem novamente. Desta vez, não apenas como nações, mas como se carregassem dentro de si um traço de uma linhagem proibida. Lendas afirmavam que Gog e Magog nasceram da corrupção, selados por Alexandre o Grande, atrás de montanhas elevadas, presos com seres distorcidos, gigantes, criaturas alteradas que esperavam o momento de serem libertas. Esse momento finalmente chegou. Gog e Magog cercam o povo de Deus. Seus soldados se espalham como ondas pela terra. São incontáveis e selvagens, movidos por uma fúria tão antiga quanto os próprios nefilins. Mas não há guerra, o fogo cai do céu, e num instante tudo se acaba. Como no dilúvio dos dias de Noé, como nas chamas de Sodoma, o julgamento de Deus chega com poder total e imparável. Então os céus e a terra desaparecem diante do seu rosto. Um trono branco brilha com esplendor, os registros são abertos, e os mortos, famosos ou esquecidos, são chamados. O julgamento final começa. O céu se abre e o cavaleiro fiel e verdadeiro aparece. Ele cavalga um cavalo branco e seu nome é a palavra de Deus. Ele não está sozinho. Um exército o segue, vestido com linho brilhante e puro, pronto e aguardando. São anjos e almas redimidas, não se preparando para a guerra com armas, mas para uma vitória escrita antes do tempo começar. O Messias retorna. Em sua presença, tronos são colocados, os livros da eternidade são revelados e os nomes do livro da vida são pronunciados. O inimigo antigo, a serpente, é lançado no lago de fogo, onde seu sofrimento nunca terá fim. Os anjos caídos, os que abandonaram seu lugar e trouxeram ruína à humanidade, recebem sua punição final. E os nefilins, aqueles nascidos de uniões proibidas que desafiaram a criação apenas por existirem, também são julgados. Eles não têm corpo, nem honra, nem escapatória. O mal e a destruição que espalharam agora retornam sobre eles com justiça completa. Todos enfrentam o seu destino, mas nada disso é novo. Muito antes do dilúvio, muito antes de Abraão andar pela terra, o desfecho desse conflito já havia sido profetizado. A batalha entre o sagrado e o corrompido chegaria ao fim. E Enoque viu isso. Em suas visões celestiais, ele testemunhou algo que marcaria gerações ainda não nascidas. Ele viu o momento final. Ele viu o grande juiz chegando, e ele não estava sozinho. Enoque viu o Filho do Homem vindo dos céus, cercado por milhares e milhares de santos, brilhando com propósito, pronto para executar o julgamento sobre todo o mal. Foi isso que Enoque escreveu. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para trazer justiça a todos. E muitos anos depois, Judas repetiu as mesmas palavras em sua carta, para expor e julgar todos os que vivem em rebeldia, que cometem atos ímpios de maneira impiedosa e que falam palavras desafiadoras contra ele. A visão de Enoque não se perdeu. Foi preservada ao longo do tempo e depois confirmada pelo Espírito nos escritos do Novo Testamento.
Porque o mesmo Filho do Homem, que foi rejeitado e pregado numa cruz, virá novamente, não como um cordeiro manso, mas como o leão que ruge, não mais como servo, mas como rei soberano. Seu retorno será aterrador para os que o rejeitaram, mas cheio de alegria para os que permaneceram fiéis. Os céus se abrirão e todo o poder corrompido será abalado até o seu núcleo. Pois o julgamento que Enoque anunciou ainda está por vir, e o Filho do Homem não esqueceu. Ele está vindo, e com ele vem o julgamento que selará para sempre o destino dos anjos rebeldes e dos espíritos inquietos que tanto prejudicaram a humanidade. Porque a história dos nefilins, dos vigilantes, dos gigantes e de suas almas sem corpo não é apenas um mito antigo. É um alerta vivo, um lembrete de que o mesmo tipo de corrupção ainda tenta influenciar cada nova geração. Hoje, as uniões não são mais entre anjos e mulheres, são entre mentiras e verdade. E muitos, como nos dias de Noé, são atraídos pelas aparências, por aquilo que brilha ou ruge com força, sem perceber que o mesmo orgulho que causou a queda ainda se esconde no centro. Por isso, essa história nos alerta. Tenha sabedoria sobre o que é misturado. Nem toda ideia que soa profunda vem de Deus, e nem tudo que impressiona o mundo é verdade. Alguns ensinamentos nascem da arrogância, mas usam a máscara de revelação divina. Alguns movimentos ganham força, mas carregam o mesmo coração rebelde que viveu nos gigantes, orgulhoso, desobediente e corrompido. No tempo de Enoque, poucos prestaram atenção. No tempo de Noé, apenas uma família foi salva. E hoje, o mesmo alerta ainda fala. Não entregue sua alma àqueles que falam com poder, mas sem verdade. Não caia na armadilha do que é misturado, do que é impuro, do que não tem lugar com Deus. Ele não mudou. O mesmo Deus que julgou os anjos quando pecaram, que cobriu a terra com água e protegeu Noé na arca, prometeu guardar seu povo, ainda que pelo fogo. Enquanto alguns espíritos ainda vagam, tentando contaminar, há um que ainda está entronizado nas alturas. Seu nome é santo, ele é fiel, ele é justo e sua promessa permanece firme. Enquanto o arco-íris aparecer no céu, enquanto o sol nascer e espalhar luz sobre a terra, Deus continuará lembrando o que jurou. A história dos nefilins nos lembra que, num mundo cheio de vozes confusas e mensagens misturadas, nem tudo que brilha é divino. Por isso, agora mais do que nunca, precisamos de discernimento. Muito obrigado por assistir e fazer parte dessa jornada. Se essa história falou ao seu coração, não esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe, te proteja e guie teu coração a cada passo do caminho.